Alô, irmãos, irmãs, Pai seja com todos nós. E mais esse dia, né? 18 de março de 2021, né? Ontem eu errei a data, né? Repeti o dia 16. Mas é isso aí, né? Às vezes a gente esquece das coisas, né? Ficando velho, né? Broco, né? Amém, né? Pois é, mano, então estamos aqui na perseverança, né? Procurando aí as nossas virgens, nossas veredas, nossos caminhos, instrução, aperfeiçoamento, né? Então nós vamos continuar aqui em Gálatas, né? Segunda epístola, né, que Paulo escreveu às igrejas, né? Nós estamos aqui no capítulo 5, mas nós vamos ver aqui um versículo, né? No capítulo 6, que diz o seguinte. Capítulo 6, versículo 14. E o 15, ó. Mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Então, irmãos, uma nova criatura é a conversão, né? Que é a coisa essencial que acontece na vida do cristão. O essencial é isso aqui. Né? Ele está, vamos dizer assim, a essência da crença, a essência do cristão, da fé, né? Da crença não, da fé, é exatamente isso aqui, o ser uma nova criatura, certo? Se eu não me tornar uma nova criatura, certo? Tudo que eu estou lendo aqui vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, né? O que não acontece com a Virgem Prudente. Que a Virgem Prudente, ela vê o quê? Ela ouve ou lê, né? Ela ouve a palavra ou lê e a coloca em prática. Isso é que é ser a nova criatura, né? Então ele está dizendo aqui que ó, nem a circuncisão nem a incircuncisão não são nada diante de Deus e diante do Novo Testamento, né? A circuncisão tinha valor no Velho Testamento, mas no Novo não, né? Porque o essencial do Novo Testamento é eu ser uma nova criatura. Ou seja, o que ele está dizendo aqui no 14, ó, pela qual o mundo está crucificado para mim. O mundo foi crucificado para mim. Eu me crucifiquei também, né? Eu me crucificar, eu mudar a minha vida, me converter, né? E aí essa conversão, o que Paulo está dizendo ao longo das suas cartas? Não só Paulo, como também os outros apóstolos. Né? A gente se lembra de Pedro, que ele diz o quê? Lá na frente, né? Quando a gente vê lá Pedro. Mas nós já vimos isso em várias partes. Quem falar, fale o que está escrito. Isso também é ser uma nova criatura. Então, quem não fala o que está escrito, ele corre o risco de ficar falando heresias, de ficar falando bobagem, falando mentira, né? Então isso é que a gente tem que estar sempre em mente para que a gente não venha falar, né, aquilo que não está escrito. Não é verdade? E tem outras regras, são tantas, né? Nós vemos aqui que a todo momento os avisos e as regras estão pairando sobre a nossa cabeça. Quer dizer, se nós não nos convertermos, isso aqui para nós não vale nada, não tem nenhum valor. É como aquela história do prumo, né? Se o pedreiro, né, não sabe manejar o prumo, ou a linha, ou o nível, a parede que ele fizer vai sair toda torta, né? Poderá cair, né? Então é isso aqui, se o
Se o cristão não souber manejar a palavra, nas oportunidades em que ele tem, né? Então o que ele vai fazer? Ele vai começar a colocar as opiniões dele, né? Que isso não tá dentro da vida do cristão. Nós não temos mais opinião. A nossa opinião agora é o Evangelho. A nossa vontade é a vontade de Deus. Nós nos inscrevemos para fazermos a vontade de Deus. Esse é o grande sacrifício nosso. O mundo está crucificado para nós significa isso, né? Uma nova criatura significa isso também. Ou seja, nós nos inscrevemos para fazermos a vontade de Deus e não a nossa. Então, aqui no capítulo 5, no versículo 16, Paulo vai fazer, digamos, a primeira lista, né, daquilo que é, né, que são as obras, né, do cristão e também de todo homem, né, certo? São as obras da carne e as obras do Espírito, né? Então ele vai escrever assim, ó. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então é isso, andar em espírito é fazer a vontade do Deus vivo, né? É tornar uma nova criatura e é nos crucificar para o mundo, ou crucificar o mundo para nós. Que aí ele diz assim, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se a um ao outro, para que não façais o que quereis, né? Então, se eu não me educar, né, pela vontade do Deus vivo, eu não vou ter vontade nem para fazer o que eu quero, né? É o que acontece com o mundo, né? O mundo se tornou o quê? Irracional. As pessoas são pessoas racionais, né? Mas o que elas fazem, né, a maioria das coisas que elas fazem são coisas irracionais. Ou seja, contra a sua vontade. Né, porque faz em momento de raiva, faz em momento de inveja, faz em momento de ira, né? E assim vai. E o que ele está dizendo aqui, não, é que nós, para fazermos a vontade de Deus, nós temos que nos dedicarmos às obras do Espírito, né? Aí como é que eu vou dizer, se Paulo diz isso aqui, né, que tem obras da carne e obras do Espírito, né? Obras da carne para serem evitadas e obras do Espírito para serem executadas. Como é que eu posso chegar aqui e dizer, não tem nada para fazer na igreja? Acabou. Está tudo, como é que se diz, dominado, né, como dizem no mundo. Está tudo, como é que se diz, abolido, né? E isso não é verdade, né? Como é que o Senhor Jesus, a igreja, o Deus, né, vai abolir o testamento? Como é que ele vai abolir esse testamento? O testamento que foi, né, que foi honrado com o sangue do seu Filho Jesus Cristo. Não, nada que foi abolido. Aí ele vai dizer aqui no versículo 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, né? Ou seja, nós não somos escravos da lei. A nossa liberdade, né, em Cristo é usarmos a nossa liberdade para fazermos a vontade dele. Nós não somos obrigados, nós somos voluntários. É decisão nossa, por consciência. E é isso que a gente tem que pugnar, né? Por isso que a gente tem que lutar. Para adquirir a boa consciência nas Escrituras, né? Para caminharmos pelas veredas direitas. E aí ele diz, porque as obras da carne são manifestas, as quais são o quê? Aí ele faz aí a primeira lista, né, das obras da carne. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias,
invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, né? E coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, amor, né? Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Não é isso? Então vamos parar por aqui, né, irmão? Já são 10 minutos que eu estou falando. Amanhã a gente volta para continuarmos aqui com as nossas meditações. Paz seja com todos nós e amém, né?